Você já percebeu que certos números se repetem na Bíblia como se fossem pistas deixadas por Deus? 7, 12, 40, eles aparecem desde as primeiras páginas no Gênesis até as visões grandiosas do Apocalipse. Não é por acaso. Para os autores bíblicos, cada número carregava um significado espiritual profundo, uma mensagem escondida que vai muito além da matemática. Hoje, vamos seguir as pistas juntos e explorar como esses números revelam a assinatura de Deus na história humana. Prepare-se para enxergar passagens conhecidas de uma forma totalmente nova e descobrir conexões que talvez você nunca tenha notado. Desde o Gênesis até o Apocalipse, os números aparecem não apenas como dados históricos, mas como marcadores espirituais, quase como se fossem códigos cifrados deixados pelo próprio Criador. Para o povo hebreu, números não eram apenas símbolos de contagem, mas expressões de conceitos divinos e eternos. O número 7, por exemplo, já no relato da criação, define o ritmo perfeito do universo: 6 dias de obra e 1 dia de descanso. Esse padrão não é isolado. Ele se repete em festas sagradas, ciclos agrícolas e até nos julgamentos de Deus. Os antigos profetas entendiam que cada repetição de um número tinha um propósito: ensinar, lembrar e apontar para algo maior. E quando olhamos para a Bíblia com esse olhar, percebemos que ela não é apenas um livro de histórias, mas um tecido intrincado, onde números funcionam como fios que ligam eventos separados por séculos, criando um panorama de unidade e intencionalidade. É como se Deus estivesse dizendo, em linguagem numérica: eu estou aqui, eu tenho um plano. Entre todos os números da Bíblia, talvez o 7 seja o mais carregado de significado. Ele aparece já no início, no relato da criação: 6 dias em que Deus trabalhou, e o 7º santificado como dia de descanso. Esse padrão não é apenas um detalhe histórico, mas um símbolo de perfeição, de obra completa. O 7 se repete no ciclo das festas de Israel. A festa dos pães asmos dura 7 dias. A contagem para o Pentecostes envolve 7 semanas. E no ano do jubileu, depois de 7 ciclos de 7 anos, toda a dívida era perdoada e as terras devolvidas. Até os muros de Jericó caíram após 7 voltas no 7º dia, acompanhadas por 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. No Apocalipse, o número 7 se torna ainda mais proeminente: 7 igrejas, 7 castiçais, 7 trombetas, 7 taças. É como se Deus estivesse reforçando que seu plano é perfeito e que no final, tudo se completará exatamente como ele determinou. Para os hebreus, 7 não significava apenas muito ou vários. Era a marca de que algo estava terminado de forma plena, sem falta nem sobra. Cada vez que o 7 aparece, é como se uma assinatura divina fosse colocada na história, declarando: isto está completo, segundo a minha vontade. O número 12 é um dos mais consistentes na Bíblia quando o assunto é organização e liderança sob a autoridade de Deus. No Antigo Testamento, encontramos as 12 tribos de Israel, cada uma descendente de um dos filhos de Jacó, formando o alicerce do povo escolhido. Essa estrutura não foi casual, simbolizava um governo completo, abrangendo toda a comunidade. No templo, o sumo sacerdote usava um peitoral com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo, lembrando que a intercessão diante de Deus incluía todo o seu povo. O próprio arranjo do acampamento israelita no deserto era baseado em grupos de tribos, sempre mantendo a simbologia do 12. Quando chegamos ao Novo Testamento, Jesus escolhe exatamente 12 apóstolos, não 11, não 13, para representar o novo povo de Deus, a Igreja. E no livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém é descrita com 12 portas, guardadas por 12 anjos, e seus fundamentos têm 12 pedras preciosas com os nomes dos apóstolos. Na mentalidade hebraica, o 12 não era apenas um número organizacional, mas um selo de autoridade divina sobre o governo espiritual e terreno. Sempre que o 12 aparece, é como se Deus estivesse estabelecendo sua ordem e reafirmando que seu plano envolve um povo reunido sob seu comando. Na Bíblia, o número 40 quase sempre anuncia um período de teste, purificação e mudança radical. Ele é como um marcador no tempo que indica que algo ou alguém está prestes a ser moldado para um novo propósito.
Logo após a queda da humanidade em Gênesis, vemos 40 dias e 40 noites de chuva cobrindo toda a terra no dilúvio, enquanto Noé e sua família permaneciam na arca, aguardando um novo começo. Mais tarde, Moisés passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo a lei diretamente de Deus, um tempo de revelação e transformação não apenas para ele, mas para todo o povo. Quando Israel peca e se rebela, Deus determina 40 anos de caminhada no deserto, um longo processo de purificação antes de entrarem na terra prometida. O profeta Elias, desanimado e fugindo, caminha 40 dias até o Monte Horebe, onde encontra a presença de Deus de forma inesperada. E no Novo Testamento, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejua 40 dias e 40 noites, enfrentando tentações que testariam seu ministério. Ao final desse período, ele inicia a obra que mudaria a história da humanidade. O 40 não é apenas um tempo de espera, é um tempo de preparação intensa. Sempre que ele aparece, é sinal de que Deus está prestes a transformar profundamente uma situação, usando o processo como ferramenta para amadurecer e alinhar corações ao seu propósito. Na linguagem bíblica, o número 3 carrega um peso único. Ele representa algo completo em si mesmo, perfeito e divino. Diferente do 7, que simboliza a perfeição no sentido de totalidade e descanso, o 3 aponta para a essência do próprio Deus. A Trindade é o exemplo mais poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas um só Deus. Essa estrutura divina é refletida em diversos aspectos da criação: passado, presente e futuro. Corpo, alma e espírito. É como se o próprio universo tivesse sido moldado com a assinatura do 3. Na história bíblica, vemos Abraão recebendo 3 visitantes misteriosos antes da destruição de Sodoma. Jonas passando 3 dias no ventre do grande peixe. E Jesus ressuscitando no 3º dia, conforme as Escrituras. O número 3, nesses casos, marca momentos decisivos onde Deus intervém de forma clara e definitiva. Até na adoração, ele está presente. No Antigo Testamento, o tabernáculo tinha 3 áreas: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos, simbolizando os níveis de aproximação do homem a Deus. Sempre que o 3 aparece, é como se Deus estivesse dizendo: aqui está algo que vem de mim, que carrega minha plenitude e autoridade. Ele não é apenas um número, é um reflexo da natureza divina impressa no tempo, na história e na eternidade. Na Bíblia, o número 1000 raramente é literal. Ele carrega a ideia de algo vasto, incomensurável, que ultrapassa os limites da nossa compreensão. É uma forma de falar sobre a eternidade, a plenitude e a abundância do plano de Deus. O salmista declara que, para o Senhor, 1000 anos são como um dia que passou ou como as horas de uma noite. Isso nos lembra que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele vê o todo, enquanto nós enxergamos apenas fragmentos. No Apocalipse, lemos sobre o reinado de Cristo por 1000 anos, conhecido como o milênio, um período de paz e justiça em que Satanás estará preso. Mais uma vez, o foco não é simplesmente a contagem de dias, mas a ideia de um tempo perfeito, controlado e estabelecido por Deus para cumprir seus propósitos. Até nas promessas, o número 1000 aparece como símbolo de abundância. Deus promete abençoar até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem. Essa imagem não aponta apenas para a quantidade, mas para a continuidade sem fim da fidelidade divina. Sempre que o 1000 surge, ele nos faz olhar para além da vida terrena, lembrando que a obra de Deus não tem prazo de validade. Ela é eterna e infinita, assim como ele. Agora que percorremos juntos essa jornada pelos números da Bíblia, começa a surgir um padrão impressionante. O 7 revela a perfeição e a plenitude da obra de Deus. O 12 mostra o governo divino reunindo o seu povo. O 40 aponta para períodos de prova que antecedem grandes transformações. O 3 carrega a própria essência da plenitude divina. E o 1000 abre nossos olhos para a eternidade e a abundância do plano celestial. Esses números não estão ali por acaso, nem são detalhes que podemos ignorar. Eles são como fios dourados, costurados ao longo de toda a narrativa bíblica, conectando histórias, profecias e promessas em uma trama perfeita. Quando abrimos a Bíblia com esse olhar, percebemos que cada número é uma pequena chave que abre portas para uma compreensão mais profunda do caráter de Deus e do seu relacionamento conosco. É como se o Senhor estivesse nos dizendo, página após página, eu estou no controle, nada é aleatório. Cada detalhe, cada medida, cada tempo foi estabelecido com um propósito.
Essa percepção muda completamente a forma como lemos as Escrituras. Não vemos mais apenas histórias isoladas, mas um plano mestre, onde até os números falam. E talvez o mais surpreendente seja perceber que esses mesmos padrões numéricos continuam ecoando na nossa vida. Momentos de plenitude, fases de prova, tempos de governo e liderança, períodos de abundância. Tudo isso ainda se repete, como se Deus estivesse escrevendo a nossa história com a mesma linguagem simbólica que usou na Bíblia. Hoje, nós exploramos juntos um lado muitas vezes esquecido das Escrituras, a linguagem silenciosa dos números. Vimos como o 7 marca a perfeição e a plenitude da obra divina, como o 12 revela a ordem e o governo estabelecidos por Deus, como o 40 anuncia tempos de prova e transformação, como o 3 reflete a essência do próprio Criador e como o 1000 aponta para a abundância e a eternidade do seu plano. Esses números são mais do que curiosidades bíblicas, são lembretes de que Deus está presente nos detalhes, de que nada na sua palavra é por acaso. Eles mostram que Ele é um Deus de ordem, propósito e perfeição, que conduz a história com precisão absoluta. E isso nos leva a uma reflexão pessoal. Quais números estão aparecendo na sua vida? Você está vivendo um tempo de prova como o 40, um ciclo de plenitude como o 7, ou talvez entrando em uma fase de autoridade espiritual como o 12? Eu quero ouvir a sua experiência. Qual desses números mais falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui e compartilhe essa mensagem com alguém que ama estudar a Bíblia para que juntos possamos continuar descobrindo os códigos divinos que revelam quem Deus é.